Fala pessoal, bora continuar falando sobre a situação de Mianmar, já que o terremoto da última sexta-feira foi um terremoto de grande impacto que gerou diferentes repercussões e a gente ainda não sabe o tamanho da extensão dos problemas que Mianmar vai enfrentar. Sabemos que a situação de Mianmar é extremamente delicada, mas ainda o tamanho disso provavelmente só nas próximas semanas. Mas hoje nós vamos responder algumas coisinhas para vocês relacionados a Mianmar. Por exemplo, o que causou esse terremoto? Qual o fator natural, qual o fator geológico mais importante para definir esse terremoto? Por que ele foi sentido tão longe? O que explica que a tantos quilômetros de distância outros países pudessem estar sentindo também esse tremor de terra? Também a gente falar sobre a região central, a gente teve um vídeo lá de um prédio caindo, desabando, colapsando totalmente. Mas por que foi só um prédio? Porque a gente não teve imagem de outros prédios colapsando naquela região? Isso também é importante. E como fica a estrutura dos demais prédios, as estruturas prediais dessa região com esse terremoto e após o terremoto, o que serão condenados? Há alguma forma de aproveitar os prédios que ainda resistiram ao terremoto? Então, bora falar sobre essas situações, começando pela primeira questão, que é o que causou esse terremoto. Bora dar uma olhada então. Galera, a Terra é dividida em diferentes camadas, tá? A gente chama algumas camadas, as camadas internas da Terra, onde a gente tem crosta, litosfera, nós temos manto inferior, superior, nós temos núcleo interno e externo, e na nossa camada, essa camada mais externa, onde nós estamos, a nossa crosta terrestre, a nossa litosfera, ela é formada, né, pelo aquilo que nós chamamos de placas tectônicas. Essas placas tectônicas, até mostrar aqui um desenho para vocês, ó, elas são um grande quebra-cabeça, um encaixe, né, de diferentes grandes estruturas que nós temos pelo planeta. Percebam que os oceanos estão sobre elas, os continentes, os diferentes países estão todos sobre essa casca rochosa do nosso planeta. Essa casca superficial, essa parte onde nós estamos agora nesse momento. Então, seja oceano, mar, lago, rio, seja montanha, planície, planalto, todas as formas de relevo no nosso planeta estão dentro, sobre essa casca que a gente chama de crosta ou litosfera terrestre. E é importante entender que ela é fragmentada, ela não é um bloco único. Devido a fatores geológicos, ela é rachada. Então, ela tem diferentes grandes estruturas que funcionam da maneira que está aí, como um grande bloco rochoso que é movimentado pelo que está debaixo dela, que são as chamadas correntes de convecção. Mas voltando aqui, essa camada superior, algumas dessas grandes placas, as placas tectônicas, se movem, né, lateralmente, enquanto outras se mexem uma em cima da outra, ou abaixo da outra. É justamente esse movimento que causa os terremotos e a formação também das atividades vulcânicas dos vulcões que nós temos no mundo. Mianmar é considerada uma das áreas geológicas mais ativas do planeta e fica numa área de convergência de quatro placas, as microplacas euroasiáticas, indianas, Sonda e da Birmânia. O Himalaia foi formado, inclusive, pela colisão da placa indiana com a placa euroasiática, um processo que continua acontecendo nesse momento. O tsunami de 2004, por exemplo, foi uma consequência do movimento da placa indiana sobre a microplaca da Birmânia. Rebecca Bell, que é pesquisadora das placas tectônicas no Imperial College London, no Reino Unido, explica que para acomodar todo esse movimento, falhas ou rachaduras na rocha se formam, o que permite o deslizamento das placas tectônicas para os lados. Daqui, onde ocorreu esse terremoto, onde nós tivemos o epicentro do terremoto, com magnitude 7,7 em Mandalay, foi o lugar onde a gente sentiu primeiramente, aquilo foi dissipado para outras regiões, podendo ser sentido em regiões como na Tailândia, na China também foi sentido. Há uma grande falha, chamada de falha de Sagaing, que se estende de norte a sul em Mianmar. Tem mais de 1.200 quilômetros de extensão. Dados preliminares sugerem que o movimento que causou o terremoto da sexta-feira foi do tipo deslizamento lateral. Sim, sim. A gente tem o toque dessas duas estruturas, em que dois blocos se movem horizontalmente, um do lado do outro. Não chega a chocar-se um diretamente com o outro, mas se tocam, né? Isso está de acordo com o tipo de movimento característico da falha de Sagaing. Quando as placas deslizam umas sobre as outras, elas podem ficar presas, o que aumenta o atrito até que ele seja repentinamente liberado. Isso faz com que o solo se mova e aconteça um terremoto. E aí o que acontece? Tá, pessoal? Vamos ver se
com as mãos eu consigo mostrar. Ó. Nós temos duas estruturas de placa aqui, tá vendo? Ó? Cada mão, foca na minha mão, cada mão seria uma delas. E o que acontece? Muitas vezes ó, elas estão deslizando em direções horizontais diferentes, não estão se chocando nem se separando, ó. Tá uma do lado da outra, se deslizando. Pode acontecer por algum fator de haver um momento em que uma placa fique presa à outra e de um momento para o outro, bruscamente ela libera. Ó, agarrou e liberou. Ao liberar, libera energia. Energia na forma de tremor de terra, na forma de sismo. Aqui a gente vai ver os níveis de terremoto, de sentido, né? Que eles sentiram a partir desse grande tremor de terra. De leve, moderado, forte, muito forte, severo. Marrom é o severo. O marrom um pouco mais claro é muito forte. O forte próximo do laranja. O amarelo é moderado. Essa cor mais bege é leve, tá bom? Então, ó, tem a Índia ali do lado, a China. Aqui tá Mianmar, Mandalay, onde você sentiu. Percebam que na região próxima, Mandalay, realmente muito forte. A capital está aqui próxima, tá? E ela vai estar no lugar onde vai estar já mais moderado o terremoto, mas também bem sentido. Mas deu para sentir também na Tailândia, deu para sentir também ao sul do território de Mianmar, tá? Então foi um terremoto que liberou energia, que foi sentido em diferentes lugares. E a pergunta, a segunda questão que a gente trouxe aqui é: por que que ele foi sentido tão longe? Terremotos, galera, podem ocorrer até 700 quilômetros abaixo da superfície. Mas o terremoto de sexta-feira aconteceu muito próximo da superfície, com apenas 10 quilômetros da superfície, o que torna ele um terremoto superficial. Isso, por sua vez, aumenta, claro, a quantidade de tremores na superfície do solo. Além disso, esse terremoto foi muito grande, com magnitude 7,7 na escala do movimento sísmico. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o SGS na sigla em inglês, ele liberou mais energia do que a bomba atômica lançada sobre Hiroshima. Olha isso, pessoal. Esse terremoto liberou mais energia do que a bomba atômica lançada sobre Hiroshima no final da Segunda Guerra Mundial. O tamanho do terremoto está relacionado ao tipo de falha onde ele aconteceu, em Sinabel. A natureza da falha, da reta da falha em Sagaing, permite que os terremotos se propaguem por grandes áreas. E quanto maior a área de falha que ele desliza, maior o terremoto. Houve 6 terremotos de magnitude 7 ou maior na região desde o último século, tá? Essa falha reta também significa que grande parte da energia pode ser transmitida ao longo de sua extensão, que se estende por 1.200 quilômetros ao sul, em direção à Tailândia. A forma como que os terremotos são sentidos também depende do tipo de solo que elas acontecem. Então, o tipo de dureza de solo, as características dos solos também interferem diretamente em como a gente vai sentir esse tremor. Em solos macios, como aqueles dos quais Bangkok foi construída, as ondas sísmicas, ou seja, as vibrações da Terra, desaceleram e se acumulam, o que aumenta o tamanho do problema. Portanto, a geologia de Bangkok teria intensificado o tremor do solo. Terceira questão, né? Por que apenas um arranha-céu desabou em Bangkok e não outros, né? Embora tenham surgido imagens chocantes de prédio alto em Bangkok que balançaram durante o terremoto, tem imagem, inclusive, de piscinas derramando água, brasileiros correndo. Até mesmo tiveram vazamento de água de piscinas, como eu falei. A sede inacabada do gabinete do auditor-geral no distrito de Chathukak, em Bangkok, parece ser o único arranha-céu a ter desabado completamente. De acordo com Christian Malaga, professor sênior de engenharia de terremotos da Imperial College de London, antes de 2009, Bangkok não tinha regulamentações de segurança abrangentes para edifícios resistentes a terremoto. Isso significa que edifícios mais antigos seriam particularmente mais vulneráveis. Tal fato não é comum, não é incomum, pois prédios resistentes a terremotos tendem a ser mais caros, e a Tailândia, diferentemente de Mianmar, não sofre tanto com terremotos com tanta frequência, e é um país que tem uma situação, do ponto de vista econômico, um pouco melhor do que de Mianmar. Emily So, professora de engenharia arquitetônica da Universidade de Cambridge, também no Reino Unido, observa que edifícios mais antigos podem ser reforçados e que isso já foi feito em alguns lugares, como na Califórnia, nos Estados Unidos, no oeste do Canadá e também na Nova Zelândia, lugares onde se sabe que grandes tremores irão acontecer em um momento ou outro. O professor Armon Pirmanas, presidente da Associação de Engenheiros Estruturais da Tailândia, conta que, embora existam regulamentações de construção resistentes a terremotos,
Em 43 províncias, que são os estados do país, estima-se que menos de 10% estejam realmente capazes de aguentar tremores de terra, como o que a gente viu recentemente. Entretanto, o edifício que desabou era novo. Na verdade, ainda estava em construção quando o terremoto ocorreu e, portanto, as regulamentações atualizadas tiveram que ser aplicadas na obra. Pirmanas avalia que o solo macio de Bangkok também pode ter desempenhado um papel no colapso, pois amplifica os movimentos sísmicos de 3 a 4 vezes. No entanto, há outras variáveis a serem consideradas, como a qualidade dos materiais, concretos, vigas, coluna, metal e quaisquer possíveis irregularidades no sistema estrutural. Tudo isso ainda precisa ser investigado em detalhes, acrescenta ele. Após analisar o vídeo do desabamento do edifício, Málaga entende que aparentemente a obra tinha sistema de construção em laje plana, um método que não é mais recomendado em áreas propensas a terremotos. Um sistema de laje plana envolve a construção de edifícios onde os pisos repousam diretamente sobre as colunas, sem o uso de vigas, explica ele. É como uma mesa apoiada apenas nas pernas, sem nenhum suporte horizontal adicional por baixo. Embora esse projeto tenha vantagens econômicas e também arquitetônicas, seu desempenho durante terremotos é ruim e ele frequentemente falha de forma repentina, quase explosivamente, completa aí o especialista. E os edifícios em Mianmar, se nas Filipinas, a gente teve, se na Tailândia a gente teve um prédio caindo, colapsando de maneira impressionante, inclusive o vídeo é muito impressionante, mas em Mianmar, qual que é a situação? Que é diferente, né? Porque Mianmar foi atingida mais diretamente do que a Tailândia, né? Mandalay, em Mianmar, ficava muito mais perto do epicentro do terremoto, então deve ter sofrido temores consideravelmente mais fortes do que o registrado em Bangkok. Embora Mianmar sofra terremotos regularmente, Ian Watkinson, professor de ciências na Terra Royal Hollow University do Reino Unido, acredita que é improvável que muitos sejam construídos de acordo com os padrões de resistência a terremotos. A pobreza generalizada, as grandes convulsões políticas e outros desastres, por exemplo, o tsunami no Oceano Índico de 2004, desviaram a atenção do país dos riscos imprevisíveis associados aos terremotos, lista ele. Isso significa que em muitos casos códigos de projeto estrutural não são aplicados e a construção é realizada em áreas que podem representar um risco sísmico maior, como planícies de inundação ou em costas íngremes, tá? Alguns edifícios de Mandalay também estão localizados na planície de inundação do rio Iraudi, o que os torna altamente vulneráveis a um fenômeno chamado de liquefação, que eu falei inclusive no primeiro vídeo, lá na sexta-feira, falando sobre esse tremor de terra. Isso ocorre quando o solo tem alto teor de água e a agitação faz com que os sedimentos percam firmeza e se comportem como um líquido. Esse fenômeno aumenta o risco, claro, de deslizamento de terra, desabamentos de edifícios, pois o solo não consegue mais suportá-los, tá? Emily Sue alerta que sempre há a possibilidade de mais danos a edifícios próximos a uma falha, o que causa, por causa dos tremores secundários, que a gente também já falou aqui no canal em outros vídeos, os choques que ocorrem após o terremoto principal e que podem ser causados pela transferência repentina de energia para as rochas próximas. Na maioria das vezes, os tremores secundários são menores que o choque principal e tendem a diminuir de tamanho em frequência do tempo, alerta ele. Então, galera, importantíssimo entender por que esses fenômenos ocorrem, tá? De que maneira ocorre, estudá-los até para que a gente possa se preparar para que ele não seja tão destruidor. Outra coisa que é destruidor é você não se inscrever no canal, né? Isso atrapalha bastante. E é fundamental a sua inscrição no canal para que a gente possa continuar trazendo conteúdos como esse para você semanalmente, né? A gente está aqui até aumentando a carga de vídeos para que a gente possa estar sempre antenado, sempre trazendo atualidades, sempre trazendo coisa bacana para você que acompanha o canal. Então, se inscreve aí, compartilha que ajuda pra caramba o canal a crescer.